privilégio da caminhada cristã. Prazer de conhecê-lo. Bênção, homem de Deus. Juntamente com a esposa, os filhos. Eu nem vou me atrever porque eu esqueci o nome da bênção. Rafaela, amém. Bênção de Deus. E como eu disse, eu estava numa expectativa. Amém? Eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá. E juntamente nós pudéssemos aqui orar, porque ele deixou a igreja dele. Compromisso lá com a igreja. Eu acho que tinha reunião lá hoje, né? Ó, tô por dentro lá, hein? E para estar contribuindo conosco aqui um pouco da ministração da palavra. Então vamos abençoá-lo, orar pela família, igreja, dar cobertura também, oração, porque todos nós somos carentes disso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos dá privilégios, Senhor. E é privilégios poder sermos Teus filhos. É privilégios poder sentar e ouvir a Tua palavra, e essa palavra viva e eficaz transformar a nossa vida. Mas também sabemos das responsabilidades, ó Deus. Assim como um amigo, o pastor Klebe, tem deixado a sua igreja, os seus afazeres para estar servindo conosco aqui neste lugar. Que as Tuas bênçãos alcancem a família, os projetos, a igreja em abundância sobre a vida dele, ó Deus. Em nome de Jesus. Que os céus se abram sobre a vida dele, Senhor. E o Teu Espírito encontre liberdade no fluir da Tua palavra agora, Senhor, a ser transmitida para esta igreja, para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim cremos, Senhor, em grandes porções de bênçãos sobre a família, ó Deus, e tudo quanto ele possui para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos, pedimos. Amém. Graça e paz a todos. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Eterno. Aleluia. Deus seja louvado para todo sempre. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Quero também honrar a vida do pastor Roberto, porque minha família e eu, nós estamos aqui na cidade de Arapongas 8 meses, 9 meses já, meu bem? Vai fazer 9 meses que nós estamos aqui na cidade de Arapongas. Hoje nós pastoreamos a comunidade evangélica de Arapongas, mas antes nós estávamos pastoreando lá na cidade de Foz do Iguaçu, cidade das cataratas, coisa linda lá. E aprove ao Senhor nos enviar para cá, debaixo de uma vocação apostólica, e obedecendo à voz de Deus, aqui chegamos. Mas quero fazer menção, de fato, da vida do pastor Roberto, porque de alguns pastores que eu tive contato na cidade, que eu conheci, o pastor Roberto, confesso que foi o único que as atitudes provaram a fala. Porque muito se prega de reino, muito se fala de unidade, comunhão e tudo mais, mas na prática a gente sabe que é outra coisa. Mas eu me lembro que o pastor Roberto me trouxe aqui no templo, me apresentou tudo, falou dos projetos. Ele me recebeu de fato de coração aberto. Eu me senti muito em casa, me senti muito à vontade. Então eu quero realmente deixar registrada essa minha fala. Louve a Deus pela vida do pastor de vocês, porque de fato, em todo o tempo o diálogo dele, a conversa dele era reino, era alcançar os perdidos,
E as atitudes provaram isso. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E agradeço também a vida do Johnny, que abriu aí as portas para estar ministrando, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem confiado a nós. Talvez o que eu vá compartilhar aqui não há nada de novo. Talvez você já leu, já estudou. Mas sabe, eu acredito em porções da palavra. A palavra ela se renova todos os dias. Então existe uma porção para esta noite. Eu creio na porção de Deus para esta noite. Há uma porção de Deus na tua vida. Há uma porção de Deus que Ele mesmo separou para a tua vida nesta noite. E eu creio nisso. E o meu objetivo aqui é ser obediente à voz do Espírito Santo. E eu quero agradecer a vida do Johnny mais uma vez. Obrigado mesmo. Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. É um culto de milagres, um culto de libertação. Nós poderíamos fazer aqui já, logo de início, antes de ministrar, uma oração forte. Fazer uma fila, colocar a mão na cabeça de todo mundo. Se tiver alguma ziquezira, algum emaranhado, a gente já quebrasse de uma vez. E você se sentisse mais leve, quebrasse talvez toda a palavra contrária. Talvez alguns aqui foram vítimas de trabalho arriado, encruzilhada, cemitério, mata virgem, cachoeira. E tudo isso ia ser quebrado. Porém, entretanto, todavia, Jesus ensinou que quando um espírito sai de um corpo, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, diz o texto. Não encontrando, ele volta para a casa de onde ele saiu. E casa aqui fala de corpo. O detalhe é que quando ele volta, ele traz 7 piores do que ele. Então o objetivo aqui não é sair expulsando demônio de todo mundo. Todo mundo é muita gente, né, irmão? Me perdoe. Mas, pela minha experiência, eu ando pelo Brasil e fora dele, fazendo escolas de libertação. Existe um equívoco no meio da igreja que acredita que demônios não estão envolvidos em alguns irmãos aqui dentro. Quando na verdade, se fizemos uma oração no nome de Jesus, com os anjos trabalhando com espada desembainhada, alguns irmãos aqui iriam se assustar. Mas o objetivo não é esse. Porque Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos, e a verdade vos, e a verdade vos. Então, nós vamos estudar a Bíblia hoje. Eu sei que não seria uma reunião de estudo, mas nós vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, a fim de que você saia daqui transformado pela palavra. E que não seja mais uma oração, que não seja mais um culto, que não seja mais uma reunião, mas seja de fato um marco na tua vida, através das Escrituras Sagradas, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. Gênesis 1. Texto todo mundo conhece. Diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de nós continuarmos, eu quero ainda fazer uma oração. Pai, que o espírito de revelação e sabedoria sejam plenos em nosso entendimento, sejam plenos em nosso espírito. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir. E que no poderoso nome de Jesus Yeshua, o teu nome seja engrandecido e glorificado neste lugar. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed Barichot Adonai Mevorah Leolam Vaed El Melech Neeman. Amém. No princípio criou Deus os céus e a. No princípio criou Deus os céus e a.
Versículo de número 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final, Deus criou. Só que no versículo 2, o texto bíblico vai dizer, e a terra, porém, estava, algumas traduções dizem, e a terra era, e outras traduções vão dizer, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O detalhe é que Deus não criou a terra para que ela fosse vazia. Deus não criou a terra sem forma. Deus não criou a terra de modo que ela estava um caos. Porque no hebraico, quando você vai ler o versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia, diz, Vehaaretz hayat tohu vevohu. Tohu vevohu significa sem forma, caos, destruição, vazio. Mas Deus não criou a terra desta maneira. Deus não criou a terra para que ela fosse um caos. Mas no versículo 2 o texto vai deixar claro que essa era a condição da terra. Por quê? Quando Deus então cria a terra, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está falando, o texto está falando da primeira terra, do primeiro Éden. Éden é a palavra hebraica para terra de deleites, terra de delícias. No versículo 1 é a primeira terra, o primeiro Éden, o átrio. E entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, houve algo que fez com que a terra fosse destruída. E o que é que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? A queda de Lúcifer. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, há uma saga, há uma história, uma trajetória do querubim ungido, por nome Lúcifer. Lúcifer é um nome que vem do latim. O nome original dele em hebraico é Helel ben Shahar. Mas quando se traduziu da Septuaginta para a Vulgata Latina, deu-se o nome de Lúcifer. Quantos estão entendendo até aqui? Estão comigo? Então, houve uma saga em que ocorreu a queda de Lúcifer. E na queda de Lúcifer, destruiu todo o planeta Terra. Planeta esse onde outrora havia os animais pré-históricos, dinossauros, behemoth, entre outros. E foi esse momento em que a ciência diz que uma chuva de meteoros atingiu a terra. No mundo espiritual estava acontecendo a queda de Lúcifer. E na queda de Lúcifer, pum, destruiu toda a terra. Deus então, a partir do versículo 2, ele está dizendo, olha, e a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. E no versículo 3, a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus começa a recriar a terra, que é o segundo Éden, onde nós habitamos nesse exato momento. E aí essa terra que nós habitamos também será destruída, como diz Apocalipse. E nessa destruição dessa segunda terra, a Bíblia diz que virá novos céus e nova terra. Então habitaremos nesta terceira terra, santíssimo lugar. Então uma primeira terra foi destruída na queda de Lúcifer. Habitamos nessa segunda terra, segundo Éden, e habitaremos na eternidade numa nova terra, santíssimo lugar. Primeira, segunda, terceira terra. Por quê? Toda a doutrina bíblica, ela é tridimensional. Entenda isso. Toda a doutrina bíblica, ela é tridimensional. Ela tem que ter 3 pontos. Por quê? Porque toda doutrina que nasce de Deus, ela vem com a característica de Deus. Deus é 3: Pai, Filho e Espírito. Deus cria o homem, corpo, alma e espírito. E aí você vai mais profundo nas Escrituras e estuda as 3 faculdades do corpo: sensação, locomoção e instinto.
As 3 faculdades da alma, mente, vontade e emoção. As 3 faculdades do espírito, consciência, intuição e comunhão. E aí você vai estudar sobre o tabernáculo de Moisés, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Aí você estuda sobre o tempo, você tem passado, presente e futuro. Você estuda sobre a eternidade, era, é e há de ser. Você vai estudar sobre os céus, primeiro, segundo, terceiro céu. Tudo na Bíblia vai ter 3 pontos. Porque toda doutrina bíblica ela é tridimensional. Então Deus criou a terra para ser perfeita. Como nós conseguimos identificar isso nas Escrituras? Abri Isaías capítulo 45, verso 18, por gentileza. Isaías 45, 18. E o texto diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e a confirmou, não a criou vazia. Ó, como é que diz o texto? Não a criou vazia. Não a criou vazia. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então o texto deixa claro que Deus não criou a terra para ser um caos. Ela se tornou um caos devido à queda do querubim ungido. Numa outra descrição acerca da terra, como Deus criou a terra de maneira perfeita, está lá em Jó capítulo 38, versos 4 em diante. Abra comigo. Jó 38, versículos 4 em diante, diz assim. Então Jó está todo num questionamento, está questionando Deus, querendo falar com Deus. Deus então dá um chacoalhão em Jó e diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Vocês estão entendendo? A Bíblia está dizendo que a terra foi medida. Deus não jogou uma dinamite celestial e aconteceu o Big Bang, e aí a terra simplesmente apareceu. A terra não tem essa sincronia perfeita da natureza como resultado de uma explosão cósmica. Deus mediu a terra, Deus estabeleceu o cordel, Deus estabelece a pedra de esquina. Deus mediu, Deus avaliou, Deus arquitetou. Versículo 6 o texto diz: sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está vendo que os anjos estavam cantando, alegres, enquanto Deus estava criando a terra. Deus estava criando a terra, a primeira terra de Gênesis 1. Os anjos estavam alegres. Os anjos estavam jubilando, porque Deus estava criando. Então enquanto os anjos cantavam alegremente, Deus ia criando. Enquanto os anjos se alegravam, Deus ia criando. Enquanto os anjos louvavam a Deus, Deus ia criando. Por quê? Porque esse é o poder que o louvor tem. O louvor tem um poder criacional. Quando você louva a Deus de fato, no mundo espiritual é criado, gerado coisas que você nem imagina. Mas o verdadeiro louvor só pode vir acompanhado de íntima comunhão. Como assim? Louvor significa elogiar, falar bem. Não dá para você falar bem de alguém que você nunca teve contato. Não dá para você elogiar quem você não conhece. Então, para você prestar um verdadeiro louvor a Deus, no mínimo você tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo, você precisa ir na biografia dele, as Escrituras Sagradas. Quanto menos contato com a Bíblia eu tenho, menos o meu louvor é prestado diante de Deus. Consegue entender? Você louva. Vocês estão entendendo? Gente, é a minha primeira vez aqui, tá?
eu não estou enxergando direito o rosto de vocês, então eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Então, me ajuda a pregar, irmãos. Vamos lá. Eu vou falar, assim, algumas palavras bastante em hebraico, porque eu amo o hebraico. Morei em Israel, estudei em Israel, hebraico moderno e judaísmo. Fiz especialização em introdução a Kabbalah pela Universidade de Ben Gurion, Israel. E estudando lá, eu entendi que o hebraico não é só um idioma. O hebraico não é um idioma como qualquer outro. Não é. O hebraico, cada letra do alfabeto hebraico, cada palavra do alfabeto hebraico, cada palavra do idioma, ele compõe um bloco da construção divina. Então o hebraico explica todas as coisas. Exemplo, louvor do hebraico, Judá. A pronúncia é Yehudá. Diga Yehudá. Diga Yehudá. Irmão, se você não entender nada da mensagem hoje, você vai sair daqui pelo menos falando hebraico. Mas como é que foi o quarto hoje? Rapaz, não entendi nada que o cara falou, mas eu sei falar umas palavras hebraico. Yehudá, diga Yehudá. Yehudá significa louvor. Só que cada palavra em hebraico, ela tem uma raiz. Então a raiz da palavra Yehudá é Yadá. Yadá significa relação íntima. Então dentro da palavra louvor tem a palavra relação íntima. É por isso que o verdadeiro louvor prestado a Deus só pode ser dado acompanhado de um íntimo relacionamento com Ele. Então quanto mais eu conheço a Deus, mais eu louvo. Quanto mais eu louvo, mais Ele se manifesta. Quando Ele se manifesta, eu adoro. Então a adoração genuína é resultado da manifestação de Deus. E a manifestação de Deus é resultado do meu louvor. E o resultado do meu louvor é o conhecimento dEle acerca das palavras, através das Escrituras Sagradas. Como estou conseguindo entender? Irmãos, resumo, se você não lê a Bíblia, não adianta falar que você louva a Deus, é uma mentira. Se você não lê Bíblia, não adianta dizer, Deus, eu estou prestando o meu melhor louvor. Não está, porque se não conhece Bíblia, nem louvor você pode prestar a Deus, é impossível. Como você consegue entender aqui, diga amém. Então, a terra foi criada maravilhosamente, Deus criou, formou, mediu, mas entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, teve uma situação, um filme acontece. Porque dentre esses anjos, você vai ter um líder deles, que é Lúcifer. E Deus, quando ele vai falar de Lúcifer, Deus, ele vai se lamentar por causa da queda deste querubim. Abri em Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo de número 11. Então Ezequiel, ele agora vai profetizar. Ezequiel vai dizer: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Entenda uma coisa, o texto está falando que ele vai levantar uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então se você ler de modo literal, você vai imaginar que a profecia é contra o rei de Tiro. Mas o que você tem que entender acerca de hermenêutica, ou a arte de interpretar a Bíblia é: toda palavra que Deus fala num eixo de simetria. Então essa palavra se divide para o mundo espiritual e para o mundo natural. Quando Deus fala uma palavra, quando Deus fala algo, ela vai para o Kairos e vai para o Cronos. Ela vem para o Logos e vai para o Rema.
Então toda a palavra de Deus se divide no aspecto espiritual e no aspecto natural. Deus então está no terceiro céu, assentado no trono. E agora Deus vai se lamentar acerca da queda do querubim. Então Deus usa o profeta Ezequiel. Deus está no céu, Kairos, e Ezequiel está na terra, Cronos. Deus começa a falar do céu, Ezequiel fala da terra. No céu, Deus está olhando Lúcifer. Na terra, Ezequiel está vendo o rei de Tiro. Então Deus fala: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, porque na terra ninguém se assemelha ao querubim ungido que não seja esse rei. Então Ezequiel é tomado e diz assim: diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, meu Deus, o sinete da perfeição. Irmão, sinete, na antiguidade, os reis tinham um anel, e no anel tinha um sinete, que, imagina, o Johnny é rei da Escócia, e aí eu sou o rei de Uganda, tem que ser, né? E aí, eu como rei de Uganda, eu vou escrever uma carta e vou enviar para o rei da Escócia. Como é que ele vai saber que essa carta de fato veio de mim? Porque depois que eu escrever, eu vou dobrar, eu vou selar, vou pingar a cera, e no meu anel, que tem o sinete, que comprova que eu sou o rei de Uganda, eu prego o meu anel na cera. Quando ele recebe, ele vê o brasão, ele vê a cera, ele vê o selo, e diz: essa carta veio do rei de Uganda, Malaquias. Aí vai ver, tem a carta lá. Ele vai abrir a carta, estará escrito: me convide para o churrasco. E ele vai entender, é ele mesmo, não é fake, esse bilhete é verdadeiro. E aí, até parece, né? É a primeira coisa que vem na cabeça, mas não dá para comer churrasco vegetariano? Comer legumes assados. Um churrasco de legumes assados. E aí, o texto está dizendo que ele é o sinete da perfeição. Ele imprimia a própria perfeição. Gente, entenda algo: no céu, se alguém quisesse definir, se um anjo perguntasse para o outro anjo o que é perfeição, então o outro anjo possivelmente iria dizer: é só olhar para o querubim ungido, olhe para Lúcifer, porque ele imprime a perfeição, ele descreve o que é perfeição. Por quê? Porque Deus o fez como sinete da perfeição. E ele vai dizer: cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estivestes no Éden, jardim de Deus. Aqui já prova que não está falando do rei de Tiro de modo literal, porque o rei de Tiro nunca esteve no jardim do Éden. O rei de Tiro nem existia quando tinha jardim do Éden. Mas ele está dizendo: estiveste no Éden, jardim de Deus. 13, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa. Diga toda. Diga toda. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. E aí, Johnny, precisamos nos perguntar: se toda a pedra preciosa era a cobertura dele, quantas pedras compõem toda a pedra de cobertura? Aí precisamos contar quantas pedras são. Sardônia, 1. Me ajuda a pregar, igreja. Vamos contar. Sardônia, 1. Topázio, 2. Diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. 9. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque ouro não é pedra, ouro é metal. Quantas pedras ele tem?
Mas será mesmo que 9 compõem toda a pedra de cobertura? Vamos para Êxodo 39. Êxodo, capítulo 39, verso de número 8 em diante. Fez-se também o peitoral de obra de artífice. Querido, só para você entender, contextualizando aqui, ainda no capítulo 39 está terminando a construção do tabernáculo. Deus, no capítulo 25 de Êxodo, aparece para Moisés e fala para que Moisés construísse e edificasse um tabernáculo. Tabernáculo esse que seria edificado para que Deus habitasse no tabernáculo e falasse com o povo, tivesse comunhão com o povo. E aí, nesse capítulo 39, está falando acerca das vestes, da roupa do sumo sacerdote. E um detalhe da roupa do sumo sacerdote é o peitoral de ouro, é o peitoral sacerdotal. Então, somente um sacerdote poderia usar esse peitoral quadrado com as pedras preciosas. Mas vamos entender alguns detalhes. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra de éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. Uma ordem de um sárdio. Vamos contar, queridos? Vamos contar? Vamos lá? Sárdio, 1. Topázio, 2. Carbúnculo, 3. Essa era a primeira ordem. A segunda ordem é esmeralda, 4. Safira, 5. Diamante, 6. A terceira ordem era jacinto, vamos lá? Ágata, ametista. E a quarta ordem de berilo, quantos? Ônix e jaspe. Então, quantas pedras são o peitoral do sacerdote? 12, porque 12 fala de governo. 12 é o número de governo. Talvez não faça muito sentido para os irmãos, mas como eu estudo gemátria, ontem, dentro do nosso calendário gregoriano, de 2/2/2022, a soma da gemátria dá 12, governo. Ontem um portal espiritual foi aberto no céu. Só que consequentemente houve muita batalha espiritual. Inclusive hoje é um dia de muita batalha espiritual. Porque ontem um portal de Deus foi aberto, só que hoje, 23, dá 13. E 13 no satanismo é um número muito importante. Então entre ontem e hoje, provavelmente, muitos sacrifícios de animais no satanismo aconteceu. Muito trabalho de feitiçaria aconteceu. E nosso papel como igreja não é ficar passivo a isso. Lá em Foz do Iguaçu, quando nós fazíamos, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem muito trabalho, muita feitiçaria. E eu me lembro que quando nós fazíamos a escola de libertadores, você tem uma ideia, no último dia é aula prática. E sabe como é que é o prático? A gente vai nas encruzilhadas para desfazer obra de feitiçaria. Esse é o prático. E aí você vai ver, por exemplo, cristãos que estão anos na igreja, que diziam assim para mim: pastor, eu nunca vi um trabalho de feitiçaria na minha vida, na minha frente, você nunca tinha visto. Eu falei: que planeta que você vive? Como que você nunca viu? Pastor, nunca vi. Morando em Foz do Iguaçu, nunca viu? Irmão, pensa, tem um lugar indo para o aeroporto lá, que chama Trevo da Macumba. Já tem um nome, Trevo da Macumba. Toda sexta-feira é feito despacho, sacrifício de animais. E aí, períodos de escola de libertadores,
Então eles faziam os trabalhos de sexta-feira, a gente ia lá desfazer no sábado. Eles faziam os trabalhos de sexta-feira, a gente ia lá e desfazia no sábado. Por quê? Porque quando você simplesmente passa do lado de um despacho, para você pode não significar nada. Se você não repreende, não precisa desfazer não, igual a gente fazia lá não. Pode só orar e repreender. Mas quando você simplesmente passa e fala assim, misericórdia, tem um pai de família arrumando a mala e indo embora com a amante. Tem uma esposa que está se entregando ao adultério, por quê? Por causa de um trabalho de feitiçaria. Aí talvez alguém pode pensar assim, pastor, mas essas coisas pegam em crente? Nem te conto. Irmão, deixa eu te falar. Eu cresci indo em terreiro de Umbanda. O inimigo está furioso. Irmãos, não se engane. Não se engane. Se a tua vida não estiver diante de Deus, se você não tem uma vida de oração, não se engane. Não engane-se a si mesmo. Jesus está voltando. Estamos no ano Shemitah, calendário bíblico 5.782. E todo ano de Shemitah, que é um ciclo que acontece a cada 7 anos. 3 áreas da sociedade são abaladas: política, economia e religião. Por isso que você vai ver uma crise econômica no mundo a cada 7 anos. Mas também no Shemitah é uma oportunidade que Deus nos dá. Libertação completa, perdão de dívidas e descanso. Mas isso aí é outra coisa. Esse já é um outro assunto. Vou falar de Shemitah. Então, quantas pedras o sacerdote carrega no peito? 12. Quantas Lúcifer tinha? Ou seja, estava faltando 3 pedras. Faltavam 3 pedras. Volta para Ezequiel. Eu quero respeitar o tempo. E por causa disso nós não vamos perscrutar versículo por versículo, que demandaria muito tempo. Mas qualquer coisa também, quem gosta de Instagram, e aí lá você vai ver os meus vídeos, link para ir para o YouTube, para ver alguns ensinos. Para você ter uma ideia, eu tenho vídeos no YouTube que falam sobre os 4 princípios que mudam o destino de qualquer pessoa, que é mudar o nome, mudar de lugar, tzedakah e oração. São princípios bíblicos, mas são 4 pilares que mudam o destino de qualquer pessoa. Depois assista lá. Ezequiel 28, versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Então ele tem 9 pedras. Mas se ele usa pedras sacerdotais, ele é o que então? Se ele tem pedra sacerdotal, o que ele é? Então, por incrível que pareça, meus irmãos, Lúcifer nunca foi regente de coral. Você não vai ver isso na Bíblia. Você nunca vai ler na Bíblia que Lúcifer foi regente de coral, líder de louvor. Quantos estão entendendo?
ele era querubim ungido e era sacerdote. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então até que se achou iniquidade nele, ele andava nas pedras de fogo diante do altar de Deus, diante do trono de Deus. A Bíblia diz que diante do trono existem pedras afogueadas, brasas de fogo, e a Bíblia está dizendo que Lúcifer andava sobre essas pedras afogueadas e não se queimava. Pedras essas que lá em Isaías capítulo 6 fala de serafim, do hebraico seraf, que significa ser de fogo, ser incandescente. Um anjo de fogo não conseguiu pegar uma pedra de fogo diante do altar de Deus. A Bíblia diz que ele pega uma tenaz, pega a brasa, voa até a terra e toca a brasa nos lábios de Isaías. Um anjo de fogo não era capaz de pegar uma pedra de fogo do altar de Deus, mas o texto está dizendo que Lúcifer andava sobre elas, para você ver o tamanho da autoridade que ele tinha, tamanho poder que Deus havia concedido a ele, até que se achou iniquidade nele. E qual foi o momento que se achou iniquidade nele? Meu Deus, existe muita coisa aqui, eu preciso resumir. Mas ele tinha 9 pedras, então faltaram 3 pedras: jacinto, ágata e ametista. Se você ler o nome das pedras em Êxodo 39 e Apocalipse 21, que também são 12 pedras, você vai ver que existem 3 pedras que ele não está usando aqui. Pedras essas, que é a pedra jacinto, ágata e ametista. E cada pedra tem um significado. E existe um porquê desse significado. Não foi a teologia que estabeleceu o significado de cada pedra. Existe uma razão, existe uma circunstância. Que também num próximo momento. Verso 16 diz: na multiplicação do teu comércio, encheram teu interior de violência e pecaste. Por que o coração dele se encheu de violência? Porque ele já não tinha a pedra jacinto. E jacinto é a pedra da mansidão. Quando ele abre mão da pedra jacinto, ele abre mão da mansidão. Por isso ele ficou violento. Gente violenta demais não está debaixo da cobertura da pedra jacinto. Gente violenta demais abriu mão de toda a pedra de cobertura, de toda a cobertura de Deus. Vocês estão entendendo? Gente violenta demais é porque está faltando algo nele. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Por que elevou o coração dele? Porque ele abriu mão da pedra ágata. Diga ágata. É a pedra da simplicidade. Ele abriu mão da simplicidade. Então ele abre mão, Johnny, da mansidão e abre mão da simplicidade. E corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, ficou arrogante. Ficou arrogante porque abriu mão da pedra ametista. Diga ametista.
que é a pedra da humildade. Então, ele já não tinha mais mansidão, nem simplicidade e nem humildade. Como estão entendendo? Ele abriu mão. Agora, junto com as 9 pedras, tem o que ali? Quando você leu? Tinha o quê? O ouro. O que é que o ouro estava fazendo no lugar das 3 pedras? Ele abriu mão de 3 pedras preciosas por causa do ouro. E quando você vai estudar acerca do ouro, o dinheiro que nós comercializamos hoje, o dinheiro que nós temos hoje de papel, é o que? É lastro de ouro. Sim ou não? E com o tempo, nessa evolução das criptomoedas, o dinheiro de papel nos próximos, nós estamos em 2025, nos próximos 3 anos, a tendência é eliminar completamente o dinheiro de papel. Por quê? Porque quando você trabalha com um dinheiro virtual, como tem a ascensão das criptos, o Pix, então você tem como ter controle. Então tudo isso é apenas caminhando por uma plataforma de governo do anticristo. Porque quando não houver mais dinheiro de papel, você vai precisar manusear dinheiro apenas por aplicativos, apenas por sistemas. E isso pode ser bloqueado. Por quê? Porque isso está sendo preparado para a ascensão do anticristo. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz que aquele que não tiver a marca da besta não poderá comprar e nem vender. Por que não vai poder fazer isso? Porque todo o dinheiro já vai estar sistematizado. Deixa pra lá. É porque é minha primeira vez aqui, eu quero evitar falar algumas coisas. Vocês vão me achar. Onde que o Johnny achou esse cara? Esse cara é um doido. Então o dinheiro que nós temos hoje é lastro de ouro. Então entenda bem, quando você vem ofertar aqui à frente, meu Deus, entenda bem, o dinheiro é resultado do ouro. Lúcifer abriu mão da cobertura de 3 pedras: mansidão, simplicidade e humildade, por causa do ouro. E ouro na Bíblia tipifica divindade. Porque quantos aqui já ouviu? Quantos ouviram que Lúcifer queria o lugar de Deus? Quantos já ouviram? Nós vamos ler na Bíblia, nós vamos ler que ele nunca quis o lugar de Deus. Abre em Isaías capítulo 14. Eu já estou finalizando, tá, irmãos? Fiquem em paz. Eu vou respeitar o tempo. Isaías 14, versículo 12. Se a tua Bíblia não é tradução, revista corrigida e fiel, não vai ter o nome Lúcifer na sua Bíblia. Se a sua Bíblia não for da Sociedade Bíblica Trinitariana, o nome Lúcifer não vai aparecer aí. Ah lá, ó. Essa é a tradução, ó. Corrigida e fiel, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana. Aí você tem o nome Lúcifer. Se a sua Bíblia é da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, não vai ter o nome Lúcifer. Quem está aí? 14, 12. Hã? Olha só, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Tem tradução que traz filha, feminino. Quem tem essa tradução? Filha da alva. Olha lá, tem uma tradução lá, aqui. Não pode ser filha, porque é Ben Shahar. Ben é filho,
como o nome do meu filho, meu primogênito, Benjamin. Em hebraico, Ben-Yamin, que é filho da mão direita, filho da destra ou filho da bênção. Então não pode ser filha da alva. Então é Lúcifer, do hebraico Heilel, filho da alva, Ben-Shahar. Olha que diz: como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha o que ele falava no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao... Você não vai ler na Bíblia que ele quis o lugar de Deus. O que ele queria era ser semelhante ao Altíssimo. E tudo que Lúcifer queria, Deus olha para você e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É por isso que o diabo te odeia tanto, porque você é tudo aquilo que ele um dia quis ser. Está entendendo o seu valor nesta noite? Ele confrontou e afrontou a Deus, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E olha que interessante, Deus olhou para você e falou: você é semelhante a mim. Ele diz: eu vou elevar o meu trono. O meu trono. Porque no céu tem 26 tronos. Você pode ler isso em Apocalipse, você pode ler isso em Daniel, e pode ler em Ezequiel. Ezequiel, Daniel e Apocalipse. São 26 tronos. 24 tronos dos 24 anciãos. Por que 24 anciãos? Porque cada ancião é responsável por uma hora de adoração no céu. Então se o planeta Terra falar assim: não vamos adorar Deus, Deus não fica sem adoração, porque os 24 anciãos estão adorando Ele incansavelmente, incessavelmente, toda hora. Então nesse exato momento, o ancião do turno da 21 horas até as 22, ele está prestando adoração a Deus. Aí tem o trono de Deus o Pai, e a destra do trono de Deus o Pai está à destra do Filho, onde Jesus está sentado, como está lá em Atos. 26 tronos tem no céu. Mas no Antigo Testamento, os anjos não sabiam quem era Jesus. Então o trono que estava à destra de Deus Pai estava vazio. Então Lúcifer olhava aquele trono e achava que era dele. Por quê? Porque ele não via Jesus, porque Jesus estava dentro de Deus. Por isso Paulo em Efésios e Colossenses vai dizer que Cristo é o mistério escondido de Deus. Na antiga aliança, os anjos não sabiam quem era Cristo. Cristo se manifestava a partir de Deus, vinha na terra, operava, voltava para dentro de Deus. Por isso que, não vai dar tempo. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz e houve luz. Mas em João 1, João vai falar que essa luz, que é Cristo, era a luz dos homens. Ele diz assim, e as trevas não a compreenderam. Como as trevas não a compreenderam? E aqui vem a beleza do hebraico. Porque essa luz que apareceu no primeiro dia, era Cristo se revelando, se manifestando. Então, disse Deus: haja luz, houve Cristo. Porque quando a luz aparece, o Cristo, o verbo do Deus vivo, veio criando todas as coisas. Por isso João vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí quando você vai ler, por exemplo, em hebraico, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, a palavra et não foi traduzida, que é composta de duas letras do alfabeto hebraico, a primeira letra e a última letra. Por isso Apocalipse ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só que lembrando que Jesus falava hebraico, ele dizia: Ani Aleph Tav, eu sou o primeiro e o último, eu sou todo o verbo, eu sou toda a palavra, eu sou o verbo. Eu que dei forma a todas as coisas. Mas isso é outra matéria, já é outra coisa. E aí então Lúcifer não via, ele só viu o trono vazio. Então ele falou: vou pegar o meu trono e vou elevar acima
as estrelas de Deus no lado norte do céu. Por isso que a bússola aponta para o lado norte. Agora você vai entender por que a bússola aponta para o lado norte. Porque é o que diz Deus, o texto está dizendo. Deus habita no lado norte do céu. A bússola aponta para Deus. Vocês estão entendendo? E aí, ele diz: contudo, verso 15: será levado ao inferno, o mais profundo abismo. Então, quando Lúcifer, ele intenta, com até essa parte dos anjos, tomar o trono, quando ele fala: vou ser semelhante ao Altíssimo, e vai. Quando eles estão indo, quando eles estão subindo, porque talvez você pense que Lúcifer morava no céu, né? Ele não morava no céu, ele morava na terra. Por isso, quando diz Isaías que ele debilitava as nações, tu que debilitavas as nações, eram as nações dos anjos, no primeiro Éden. Então ele era sacerdote de Deus na terra. O fato dele ter caído do céu é porque ele intentou subir e Deus o derrubou. Aí você fala: mas está dizendo que ele caiu desde o céu. O dia que você caiu de bicicleta, quando você estava aprendendo a andar, não significava que você morava na bicicleta. Você só caiu dela. Vocês estão entendendo? E aí ele está indo. E qual que era o intento dele? Já vou terminar, Johnny, eu prometo. Aqui que ele está dizendo: eu vou ser igual, semelhante ao Altíssimo. Então eles estão subindo. Deus no trono olha e diz uma só palavra: Micael, que traduz Miguel. Assim não faz sentido, né? Mas quando você fala Miguel em hebraico, Micael significa quem é semelhante ao Altíssimo. Então ele está dizendo: eu vou pegar o trono, eu vou subir as estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele diz: quem é semelhante ao Altíssimo? Só que falando em hebraico é Micael, falando em português, Miguel. Miguel aparece. Aí em Apocalipse 12 diz que ele travaram uma batalha, Miguel com seus anjos junto com Satanás. E aí Satanás perde e é lançado na terra. Quando é lançado na terra, e é nessa hora que a ciência fala que foi uma chuva de meteoro, mas na verdade foi Lúcifer caindo. E a terra foi destruída. E sabe qual é interessante? Tem uma treta entre Miguel e Satanás de muito tempo. Nessa hora, depois vai ter uma segunda guerra entre os dois. Quando Moisés morre em Deuteronômio, Judas vai falar assim, ó, que o diabo foi lá buscar o corpo de Moisés. Que a Bíblia diz em Deuteronômio que Deus o enterrou e ninguém achou. Moisés, cara, era tão brabo. Moisés era brabo, mano. Tem uns caras na Bíblia que assim, tem que tirar o chapéu. Moisés é um. Porque Deus pega o cara e fala assim: você vai tirar o povo do Egito, você vai libertar o povo. Aí toda aquela trama, aquela coisa e tal, 40 anos no deserto, para chegar, aí ele bate na rocha. Aí tem um porquê que ele bate na rocha e não fala na rocha como Deus tinha mandado, que tinha acabado de enterrar a irmã, mas isso é outra coisa. E aí Deus fala assim: você não vai entrar. Imagina a mente do cara: peraí, 40 anos que esse povo no deserto, na hora de preparando na hora de comer o filé mignon, vou ficar fora? Deus falou: você não vai entrar. Aí quem que entrou em Canaã? Só Josué e Caleb. Aí quando Moisés vai morrer, na verdade ele não morre, porque a morte, ao pegar Moisés, ele trava uma batalha com a própria morte. E quando ele está vindo do abismo, no vale de sombra da morte, Moisés trava uma batalha. E Deus então o toma.
Moisés não morreu. Você fala, pastor, morreu, a Bíblia diz que ele morreu. Ele morreu, mas ele venceu a morte. Por isso Romanos 5,14 vai dizer que a morte reinou de Adão até Moisés. Por que não diz de Adão até Cristo? De Adão até... Vai lá, Romanos, abre aqui Romanos. Aí já abriu. Rapaz, os caras tão rápido aqui, mano. Tem que pedir para os irmãos orar pelo nosso sonoplasta lá, pelo pessoal da mídia. Liberar essa unção, rapaz, o negócio já está aqui, ó. A morte reinou de Adão até... Por que não está até Cristo? Cristo venceu a morte. Só que ele venceu a morte por todos nós. Moisés só foi para ele mesmo. Aí se você disser, e aí eu vou deixar você fritar a tua cabeça. Se você falar assim, pastor, isso é heresia, Moisés morreu. Se você disser que Moisés morreu, você vai ter que explicar como que ele e Elias apareceram no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Se Moisés morreu, você também vai ter que admitir que Jesus praticou necromancia, falou com o morto. E se Jesus falou com o morto, ele quebrou a lei de Levítico. Se ele quebrou a lei de Levítico, ele já não pode ser mais o nosso Messias. E tudo que nós estamos fazendo aqui é uma mentira. O que prova que Moisés não morreu. Em Apocalipse eles vão aparecer. Apocalipse 13, as duas testemunhas, Elias e Moisés. Ah, mas e Enoque não foi levado? É outra história. Isso é outra matéria. Eu vou terminar. Eu preciso terminar, senão o Johnny não vai me chamar nunca mais. Olha só. Judas, depois você lê lá em Judas. É um capítulo só. A Bíblia diz que o diabo foi procurar o corpo de Moisés. Cadê o corpo de Moisés? Aí está procurando. Aí ele encontra com quem? Miguel. Consegue achar o texto de Judas 1? Ele encontra Miguel. Aí ele começa a disputar acerca do corpo de Moisés. Aí Miguel fala assim: o Senhor te repreenda. Espera aí, por que Miguel, o arcanjo, um dos 4 guardiões, por que ele diz o Senhor te repreenda? Por que ele não falou eu te repreendo? Está amarrado, Satanás. Ó, está amarrado. Por que ele diz o Senhor te repreenda? Sabe por quê? O mundo espiritual respeita hierarquia, coisa que muito crente ainda não aprendeu. Miguel é arcanjo. Satanás, quando Lúcifer era querubim. Só que Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus ungiu ele a sacerdote e a querubim, essa unção nunca mais saiu dele. Ainda que Satanás ele continua querubim. E querubim na hierarquia angelical está acima de arcanjo. Por isso Miguel, sabendo que na hierarquia ele estava acima dele, ele diz: eu não posso te repreender, mas o Senhor te repreenda. Esses caras que são demais, mano, tá doido? Forte. Oh Deus, toca nos irmãos lá. Quem está pegando? Quem está pegando? Agora, tudo isso, pastor, por que você fala tudo isso? Bom, culto de libertação, culto de milagre, a pessoa está orando, botando a mão na nossa cabeça e tal. Mas deixa eu te falar, eu preciso trazer para você quem você é em Deus. O diabo não está furioso com você porque você está orando, que você está vindo na igreja. O diabo te odeia por fato de você existir. Porque você é tudo aquilo que ele sonhou ser. E eu encerro aqui dizendo: ele não trocou a pedra da mansidão, da simplicidade e da humildade? Sim ou não? Aí Jesus, em Mateus, olha para os discípulos e fala assim, ó: aprendei de mim. Não aprende com o querubim caído, não. Mas aprenda de mim, que sou manso e humilde. Vocês têm que aprender comigo. Não aprende com Lúcifer, não.
Aprende comigo, não aprende com ele não. Eu sou manso. Ou seja, Jesus é a própria cobertura. Jesus tem as 12 pedras. Mas o ouro não é lastro. O dinheiro não é lastro de ouro, sim ou não? Agora eu vou te mostrar uma atitude que deixa o diabo endemoniado. Ele entra dentro dele mesmo. É você tá aqui. Aí tá lá o Johnny falando, vamos ler 2 Coríntios 9. Quem semeia e tal, e colhe. Aí você tá aqui. Aí você fica, tá, mas amanhã tem 3 contas. Tem a conta de água, tem a conta de luz, tem a internet. Tem que pagar a internet, a luz pode cortar a água, pode... corta tudo, mas não corta o Wi-Fi. Aí você tá aqui, você tá... Fala, não, deixa. Mês que vem, na hora que eu receber, eu oferto. Eu dizimo. E aí o diabo está falando, você tem conta para pagar, cara, você tem conta para pagar, vai dar ruim, se você der esse dízimo aí, você vai se lascar. Aí você fala, não vou dizimar. O que você acabou de fazer? Você fez do dinheiro o teu senhor, é ele que manda em você. Aí é mamão. Mas aí quando você fala assim, não, mano, primeiro é Deus. Qualquer coisa depois eu faço hora extra, eu vou vender bolo, vou vender doce, vou fazer um trem. Quando você levanta com o dízimo na mão, o que você está fazendo? Diabo, você está achando que eu vou fazer igual você? Trocar a minha cobertura por ouro? O ouro que eu iria reter, eu vou depositar. Porque eu abro mão do ouro para ter total cobertura de Cristo Jesus. Nesse momento de pandemia, pós-pandemia, tem muita crise econômica. E também conta o Shemitah que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te falar, não permita que o dinheiro seja teu Senhor. Que Deus continue sendo o teu Senhor. Fique de pé no nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça, as duas mãos. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito imundo que esteja na casa. Narai, neramandoro condere manarabasundoro condarábias. Vai quebrando toda a corrente agora. Eu ordeno ao anjo com espada desembainhada que me acompanha, roda a espada sobre todo demônio que tiver alojado em alguma casa, em alguma família aqui representada, em o nome de Jesus. Vai quebrando, quebra a cadeia. Todo o trabalho que foi feito na encruzilhada, no cemitério, na cachoeira, na mata virgem, no caixão, seja quebrado agora, em o nome do Senhor Jesus. Quebra. Narabande candarabasundoro condarabrasébias. Toda amarração financeira, toda amarração na área da saúde, toda enfermidade, eu lanço um decreto de derrota agora sobre ti, sobre a enfermidade. Eu determino, seja curado agora, dos pés até a cabeça, em o nome de Jesus. Seja limpo, seja curado, que a vida de Deus vá passando nas tuas veias, vá passando nos teus pulmões, vá passando no teu cérebro. Essa sua enxaqueca crônica, esse remédio que você não para de tomar por causa dessa enxaqueca, eu estou repreendendo essa seta, eu estou repreendendo esse demônio agora. Seja liberto agora, seja liberto, seja completamente liberto agora em nome de Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Coloque suas mãos como quem vai receber um presente. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz em nome de Jesus o Messias. Amém. Johnny. Aleluia. Se
Vocês viram que eu não faço propaganda enganosa, né? Amém? Acredito que todos estão abençoados. Para finalizar, quarta-feira que vem é nosso último dia de campanha. Estará aqui o pastor Ribamar, mais um cantor, né? Isso é uma bênção também. Acho que todo mundo vai feliz e cheio para casa. Amém? Feche os seus olhos, diga comigo assim, ó: Senhor Deus, eu guardo em meu coração o teu amor, a graça do teu Filho e a comunhão do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, Deus os abençoe. Pastor, privilégio. Deus abençoe a toda a família. Wow.